Olá, meu nome é Ramon Santos e vou apresentar o portal de inovação. O objetivo é utilizar esse formato de gravação de vídeo para que a comunicação seja um pouco mais objetiva e direta. Bem, o portal de inovação, como descrito no título, é uma solução integrada de gestão da inovação. É uma ferramenta para apoiar uma organização no seu processo de gestão de demandas de tecnologia, demandas por inovação e pontos de sugestão, que são as ideias que gerarão produtos inovadores, processos inovadores, melhorias inovadoras para um processo organizacional que seja. Então, o portal de inovação ele vem exatamente como um software para apoiar todo esse processo, além de criar uma cultura organizacional de inovação na estrutura, na instituição que adotar a ferramenta e as assessorias e instrutorias em torno dela. Bem, a proposta do portal em si, essa solução integrada, ela vem como uma atuação tanto da empresa Topos Informática como do IEL Bahia. Por quê? A Topos é uma empresa especialista em desenvolvimento de software com know-how em inovação e o Instituto Evaldo Lodge, o IEL, ele é uma empresa que nesse contexto é especialista em gestão da inovação, em capacitar outras empresas, outras organizações em gestão da inovação. Mas como está na observação desse slide, não há necessidade de atuação conjunta entre as duas organizações. Se for necessário, o IEL pode entrar para ofertar para o cliente ou a Topos para ofertar para o cliente. Essa atuação ela vai depender da qual necessidade existente desse cliente, se é melhor fazer um convênio com o Sistema S ou a contratação por um processo licitatório ou contratação direta na prestação de serviço de uma empresa privada, no caso da Topos. Bem, as demandas que a gente trabalha no software essencialmente são gestão da inovação mesmo, como eu falei, desafios e ideias, conectar uma demanda e uma oferta e promover o processo de funil. Uma vez que as demandas são elencadas, as ideias são recebidas, essas ideias precisam passar por um processo de gestão, por etapas, critérios e avaliações, e o software dá exatamente a possibilidade de que isso aconteça. Como eu falei, também é uma solução integrada, tanto software com funcionalidades de sistema, como instrutoria, consultoria. Então é possível que a organização contratante dessa solução integrada possa ter tanto um sistema, caso ela já tenha o know-how necessário para executar o processo de inovação, ou ela receba capacitação por meio do método Join, que é do IEL Bahia, ou por meio de qualquer outro método. Aqui são alguns exemplos de algumas instituições já aderentes ao programa. Repare que ao lado direito temos o Join, onde é possível ver que já foram atendidas mais de 150 empresas que já usam ou não o portal de inovação. E aqui, ao lado esquerdo, algumas instituições governamentais, como a própria Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado da Bahia, que já demonstrou interesse, assim como a Fundação, que é uma fundação estatal, que é a Fundação Luiz Eduardo Magalhães, e outras organizações, tanto públicas quanto privadas, que de alguma forma entendem que o portal de inovação e o método de gestão de inovação é algo interessante para implementar em nossa estrutura organizacional. O portal de inovação pode ser resumido nessa única tela. É um sistema integrado, tudo num só lugar, não há necessidade de criar planilhas e documentos fora do sistema, tudo poderá ser gerenciado por ele. Essencialmente, desafios e ideias, demandas e ofertas de soluções inovadoras, isso podendo ser transcendido para qualquer outro contexto, demandas por melhorias de mobilidade, soluções de mobilidade para uma determinada localidade, essencialmente demandas e ofertas. E esses três últimos links que falam sobre o engajamento. Não adianta ter uma ouvidoria que recebe e responde se você, como cidadão, não vai recorrentemente acessar aquela solução integrada. Então, o conceito de colaboração, likes e a gamificação é exatamente uma forma de aumentar o engajamento das pessoas na solução. Então, se o cidadão ele dá uma sugestão de melhoria para uma demanda do Estado, aquela sugestão pode ser colaborada por outras pessoas, curtida ou não por outras pessoas, e esse conceito de jogo, gamificação, aumenta o engajamento. Esse cidadão volta recorrentemente para o software. Aqui algumas telas do sistema. Nós utilizamos um layout bem fluido, bem colorido, bem lúdico de fato, para que as pessoas se sintam muito próximas ao que a gente chama de design thinking em alguns conceitos e a administração à vista, o conceito de Kanban, você ter cards, você ter o conceito próximo a post-its. Então o software se aproxima muito disso para que ele seja tanto competente na sua proposta de gestão de inovação, como simples para pessoas que não necessariamente são tão evoluídas no conceito de uso de ferramentas digitais. Então o objetivo é atender essas duas frentes.
É importante citar que essa solução integrada que a gente oferece não é só um software e não é só uma instrutoria de uso do software. A gente pode auxiliar a organização na construção de políticas internas, na implementação de metodologia ou construção, na construção de sistemáticas de radar do ecossistema, como identificar e operacionalizar oportunidades. Então, a gente consegue ser uma empresa ofertante tanto de um sistema computacional como de toda uma consultoria de apoio em torno da gestão da inovação. É isso que a gente se propõe e esse slide mostra um pouco do que a gente pode fazer além de entregar o software. Essa tela é uma tela de demonstração do organograma do sistema, que demonstra claramente a possibilidade de que uma empresa gestora ou uma organização gestora como o governo crie um hub de inovação onde haverão organizações demandantes, que podem ser as empresas âncoras ou as próprias secretarias do governo, e empresas ofertantes ou organizações ofertantes, que podem ser tanto empresas que participam de um ecossistema, de uma cadeia produtiva, de uma associação produtiva, seja qual for, que vão ofertar soluções. Então, isso é apenas uma demonstração em formato de organograma para demonstrar que há a possibilidade de haver uma ou mais gestoras do processo, demandantes de solução, que pode ser até a própria gestora, e ofertantes, que podem ser tanto pessoas físicas como jurídicas, nesse caso classificado como empresa, mas apenas uma demonstração. Pode ser pessoa física, pode ser o cidadão ofertando para as demandas apresentadas. Aqui a gente tem alguns exemplos de aplicação e isso é bastante importante. O software de gestão de inovação, ele nasce como o quinto quadro, desafio interno, mas ele evolui para outras opções, como consulta pública. Então a gente pode criar um desafio como a consulta e as ideias serão as sugestões coletadas para aquela consulta. Se houver, por exemplo, uma premiação de inovação ou uma premiação de melhores ideias para soluções de transporte, de meio ambiente, que são áreas do Estado, a gente consegue fazer gestão de demandas e ofertas, demandas de soluções e ofertas de soluções, aplicando isso em vários contextos. O portal Inovação não é apenas para gestão interna ou para Open Innovation, como a gente coloca no quarto quadro, mas para uma série de outras situações, como são essas 6 iniciais situações propostas. Tá? Aqui apenas uma visão geral de tecnologias implementadas. Como é um critério técnico, basta observar quais são as soluções implementadas tecnologicamente por trás da estrutura computacional. E aqui uma breve apresentação de como isso pode ser adquirido. Tanto na opção on-premise, ou seja, o Estado adquire a solução e implementa internamente na sua infraestrutura computacional, ou utiliza a nossa infraestrutura computacional na nuvem. Naturalmente, dessa forma, na nossa nuvem, o custo se reduz. O pagamento pode ser feito por periodicidades mensais, semestrais, anuais, ou, no caso de on-premise, pela aquisição da tecnologia, e a gente entende que quanto maior for o uso da solução, menor será o custo dela, porque o volume diminui o custo unitário. A gente vai fazer elementos de despesa por capacitações, então a gente vai cobrar por meio de capacitações, ou evoluções nas licenças dos softwares, sejam evoluções demandadas pelo próprio cliente, ou em alguns casos, evoluções que entendamos de alta complexidade e que precisam de modificações muito significativas no software. Então serão naturalmente feitas cobranças por meio dessas solicitações, caso elas existam. Tá? E o pagamento naturalmente podendo ser por meio de contratações, licitações, faturamentos diretos ou qualquer outro que seja interessante para os nossos clientes. E o próprio cliente poderá gerenciar todos esses custos e o seu retorno de investimento por meio da própria plataforma, por meio de dashboards, painéis, que vão poder mostrar para eles quanto eles estão tendo de retorno em números quantitativos e em dados qualitativos. Bem, esse é o portal de inovação, essa é a nossa estrutura, essa foi uma apresentação de forma bastante objetiva para que a gente possa entender de fato como o software funciona e possa ter uma visão geral inicial do mesmo.